Olha só, vamos pegar o segundo problema aqui. O segundo problema diz o seguinte: suponha agora que a cidade B fique a 1.000 quilômetros de distância a leste da cidade A. Então, é a cidade B que está a leste da cidade A. A pressão ao nível médio do mar na cidade B é de 1.032 HPA, enquanto que na cidade A, a pressão ao nível médio do mar é de 992 hectopascais. Letra A. Calcule o valor da força do gradiente de pressão entre as cidades A e B. Qual o módulo dessa força? E qual seria o valor da velocidade adquirida pelas parcelas de A após 1 hora sob essas condições? Considere a densidade do ar igual a 1,29 kg por metro cúbico. Então, vamos aqui, ó. Então, suponha agora que a cidade B fique a 1.000 quilômetros de distância a leste da cidade A. Então, se B está a leste de A, A está aqui. Cidade A, cidade B. Então, essa distância entre a cidade A e a cidade B agora vale 1.000 quilômetros. Ou 10 a sexta metros, são 1.000 quilômetros. A pressão ao nível médio do mar na cidade B é de 1.032. Então, a pressão aqui na cidade B, nível médio do mar, vale 1.032 HPA. E a pressão ao nível médio do mar na cidade A vale 992 HPA. A gente tem o seguinte problema: a cidade A, com uma pressão menor do que na cidade B, a gente sabe que a força do gradiente de pressão ele aponta na direção de menor variação por unidade de distância. Então, se a gente tiver um ponto aqui, a força do gradiente de pressão vai apontar da cidade B para a cidade A. O gradiente de pressão vai apontar nessa direção. E isso já diz muita coisa para a gente, né? Porque eu estou trabalhando horizontal e em Y a gente não tem informação de variação de pressão. Então, basicamente, a gente está trabalhando em uma dimensão aqui. Desculpa, estamos trabalhando no eixo X. Então, olha só o que está acontecendo. A força do gradiente de pressão, ele está apontando numa direção em que X está decrescendo. Então, a gente, muito provavelmente, vai encontrar um valor negativo na hora de resolver o problema. Isso já ajuda muito, porque você fala, olha, eu tenho que encontrar um valor negativo. Então, se eu fizer alguma coisa errada ali dentro, ou se eu fizer algum cálculo e der positivo, tem alguma coisa estranha. Então, isso aqui já diz alguma coisa para a gente. Ou seja, o ar, as parcelas de fluido, elas vão ser aceleradas da cidade B em direção à cidade A. Não vão fazer confusão, entendendo que isso aqui é alta pressão e baixa pressão, tá? É cidade A e cidade B. E aqui os valores da pressão nas duas cidades. Então, a gente sabe, o problema está pedindo para calcular essa força, então, vamos sempre na equação geral. Então, força do gradiente de pressão por unidade de massa é igual a menos 1 sobre ρ gradiente de P. É isso aqui que a gente tem. E aí, a gente sabe que o gradiente de P, então a gente vai fazer assim, força, o gradiente de pressão por unidade de massa é igual a menos 1 sobre ρ. Quem é o gradiente de P? Derrom de P, derrom de X, I, mais derrom de P, derrom de Y, J, mais derrom de P, derrom de Z, K. Né? Variação da pressão na direção X, variação da pressão na direção Y, variação da pressão na direção Z. O problema só nos deu variação de pressão na direção X. Então, a gente considera aqui as variações de pressão dos eixos Y e Z são zero. E aí, no final das contas, a gente vai ter a força do gradiente de pressão sobre a unidade de massa é igual a menos 1 sobre ρ, derrom de P, derrom de X. Então, a única coisa que a gente vai precisar determinar aqui é essa variação de pressão, que eu falei para vocês que a gente pode chamar ela de ΔP, ΔX, onde
Isso aqui é dado pela pressão final, menos a pressão inicial, dividido por uma variação de distância ΔX aqui. Então, vamos determinar primeiro esse ΔP, ΔX aqui, que está representando o derrum de P, derrum de X. Então, vamos lá, ΔP, ΔX é igual... Quem é a pressão final? Vocês lembram quando eu falei para vocês, ó, a pressão final é sempre a que está mais longe da origem. Quem está mais longe da origem? É 1032. Então, você tem aqui, ó, 1032 menos 992 vezes 10 ao quadrado, né? Porque o Sistema Internacional de Unidade que nós utilizamos é o Pascal e não o HPA. Então, para você transformar HPA em Pascal, você multiplica por 10 ao quadrado. Então, dividido por 1000 quilômetros, a gente tem que transformar para metros. Então, isso aqui vale 10 a sexta metros. Ok? Então, a gente teria um ΔP, ΔX, igual 1032 menos 992, 40, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 6. Isso aqui, ΔP, ΔX, dá 40 vezes 10 a menos 4. Tá? 2 menos 6 é menos 4. Isso aqui dá ΔP, ΔX, igual a 15. Vai ficar 4 vezes 10 a menos 3. O quê? Pascal por metro, né? Pascal por metro. Ok. Esse aqui é o valor do ΔP, ΔX. É o valor da variação de pressão na direção X. Só que a gente precisa fazer o quê? Multiplicar esse valor por menos 1 sobre ρ. Então, a gente ia ter aqui, ó, que a força do gradiente de pressão por unidade de massa, que é o nosso problema A, ele vai ser 1 dividido por ρ, 1 sobre ρ, que é 1 sobre 1,29 vezes 10, perdão, 1,29 kg por metro cúbico, multiplicado por 4 vezes 10 a menos 3 pascal por metro. Então, a força do gradiente de pressão por unidade de massa, a gente olha para a equação aqui, então é menos sobre 1,29 vezes esse valor aqui, 4 vezes 10 a menos 3. 3,1 vezes 10 a menos 3. O quê? I, porque é um vetor. Tudo bem? Então, esse aqui é o resultado do problema A. Então, menos 3,1 vezes 10 a menos 3i. Então, esse aí é a solução do problema A. A gente achou aqui. E veja, olha aqui o negativo. Tá certo? O negativo está mostrando que esse vetor está apontando contra o crescimento de x. Né? Ele aponta aqui para a origem. Então, por isso que a gente viu esse valor negativo aqui. E aí, o problema B, qual o módulo dessa força, né? Então, se a nossa força do gradiente de pressão por unidade de massa, 1 vezes 10 a menos 3i, o módulo da força do gradiente de pressão vai ser igual a 3,1 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração produzida pela essa força do gradiente de pressão num elemento, por exemplo, de massa unitária. Então, isso aqui é a aceleração produzida pela força do gradiente de pressão. Em C, está pedindo a aceleração qual seria o valor da velocidade, qual seria o valor da velocidade adquirida pelas parcelas de ar após 1 hora sobre essas condições
de variação de pressão. Então, a gente pode determinar isso como aceleração é igual a variação de velocidade pela variação do tempo. Então, a gente pode ter aqui a variação da velocidade igual a aceleração vezes uma variação do tempo. Então, considerando que a variação de velocidade pode ser calculada por uma velocidade final menos uma velocidade inicial, igual a delta t, considerando que a velocidade inicial seja igual a zero, a gente tem que a velocidade final vai ser igual a delta t. Quem é A? A gente encontrou A, e A aqui foi dado pelo problema B, né? 3,1 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Vezes a 3.600 segundos, que equivale a 1 hora. Esse S aqui também, tá? Então, no final das contas, você vai ter uma velocidade final. Então, corta segundo aqui com segundo aqui, vai ficar metros por segundo. Isso aqui vai dar alguma coisa da ordem de... Agora, olhem só. Ó, prestem bastante atenção aqui. Quando você calcula isso aqui, o teu valor ia dar 11 metros por segundo. Só que essa velocidade, né, essa parcela de fluido, ela vai se deslocar no sentido positivo de x ou no sentido negativo de x? O U, né, a velocidade, ela se dá, a propagação da parcela de fluido, ela se dá na direção de x diminuindo. Então, como ela se desloca na direção de x diminuindo, você tem que colocar um negativo. Se você manter positivo, ele não está coerente com o problema. É como se você dissesse que a parcela de fluido está indo em direção à alta pressão, e não é isso que acontece. Então, a velocidade final é menos 11,16 metros por segundo.